Boa tarde, meus amigos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine e que seja para nós essa uma tarde frutuosa, quando poderemos refletir sobre os santos ensinamentos dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite merecido da casa e lembrar que há algumas semanas meu melhor amigo fazia eu pagar mico, cedendo alguns minutos da sua preleção para que eu aqui falasse. Me refiro a Flávio Santos. Agradeço ao Luiz, que hoje está aqui na mesa, em nome do qual agradeço a todos os trabalhadores deste santo lugar, que é um verdadeiro hospital de almas e que, para mim em particular, eu tenho uma grande afeição, porque há 3 anos, quando aqui estive pela primeira vez, ofereceu-me a cura através do trabalho voluntário, que tanto nos causa bem. Quero agradecer também a presença de todos vocês, que a espiritualidade superior que nos assiste nos abençoe, a todos os seus trabalhadores e aqueles que aqui acorrem. O tema de hoje é assaz especial. É uma rogativa, uma súplica. Reconciliem-se com os seus adversários. E esse tema foi proferido pelo nosso próprio Mestre, pelo nosso próprio Messias. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai dizer que antes que ele subisse ao monte para falar às multidões e proferir o seu sermão da montanha, ele houvera passado a noite em profundas meditações. Jesus, como ninguém, sabia adorar a Deus. E ele mesmo com os pés na terra, convivia conosco, imperfeitos, sem conspurcar-se com os nossos defeitos. E através dessas meditações, ele conseguia conectar-se com as esferas superiores, a fim de que as palavras que ele proferiria em seguida não fossem palavras ego-pensadas, mas experiências crísticas vividas, como vai dizer o padre Humberto Roden na sua obra Sabedoria das Parábolas. E naquele momento especial, as multidões o viram, sequiosas de cura, de consolo, de uma sede que só ele tinha água pura para saciar. Então, ele, vendo as multidões, faz algo que vai na contramão da maioria de nós, quando temos o poder nas mãos. Quantos de nossos políticos, de nossos irmãos, quando têm o poder nas mãos ao ver as multidões, pegam os recursos que poderiam dar bênçãos e fazer bem a muitos e usam em seu proveito próprio? Quanto de nós, em meio às multidões, ficamos engolfados numa onda de agressividade e, por exemplo, cometemos as atrocidades que vemos em estádios de futebol? Mas Jesus nos ensinava a todo momento. E ao ver as multidões, ele sobe ao monte para proferir os seus santos ensinamentos, distribuir, como semeador ímpar que era, as sementes que frutificariam naqueles corações anos e anos mais tarde. Então ele começa a proferir as bem-aventuranças e, depois dessas beatitudes, que era uma forma dele dizer para nós, algo figurativamente, como é a felicidade de um espírito puro que alcança plenitude como ser espiritual, ele diz: ouvistes o que foi dito, não matarás. Naquele momento, Jesus acorria ao Velho Testamento e dizia, numa experiência testificada, que ele não viria destruir a lei. Ao contrário, ele estava dando cumprimento. E hoje, eu penso que muitas vezes nós, ao lermos o Velho Testamento, temos uma impressão um pouco equivocada. Muitos de nós acreditamos que o Velho Testamento fala de um Deus punitivo, de um Deus que nos causa temor e que nós devemos obediência a Ele. E quando a gente lê a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, nós vemos Gesiel e Abigail, 2 almas santificadas, que ao lerem os ensinamentos de Isaías conseguiam extrair um verdadeiro ensinamento de amor. E assim Jesus faz, tentando mostrar que a lei antiga serviu ao seu tempo, as pessoas que ali viviam, que tinham costumes um pouco mais bárbaros e que agora estariam mais preparadas para ouvir uma sofisticação de lições mais sublimes. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que levantardes a voz para um irmão e gritar, raca, ou
Em outras palavras, cometer qualquer injúria, qualquer vilipêndio, proferir algo ignominioso, tentar proferir impropérios contra o seu irmão, como nós fazemos, até mesmo mentalmente, até hoje. Eu vos digo em verdade que serás preso e que não sairás de lá até que houverdes pago o seu último ceitil. E ele continua essa preciosa lição dizendo o que Mateus vai narrar no capítulo 5, versículos 23 a 26. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e reconcilia-te com o teu adversário. Depois, vem e apresenta a tua oferta. Assume, pois, desde agora uma atitude conciliatória para com o teu irmão, para não acontecer que o teu adversário te leve ao juiz e o juiz oficial te prenda e te deixe na prisão, porque em verdade não sairás de lá até que houverdes pago o seu último ceitil. E aí nós pensamos, quem são os nossos adversários? Para começo de história, se nós temos um Deus, Criador e Pai, e nenhum de nós está isento da sua proteção, da sua magnanimidade, da sua sublime proteção, nós somos todos irmãos. Então, se nós achamos que temos adversários, isso em verdade já é um grande problema. Essa é a primeira preciosa lição de Jesus. Nós não temos adversários. Por isso, quando ele profere essas mensagens, é como o pai que tem 2 filhos que estão de mal e coloca esses filhos apresentados frente a frente e força um abraço. É algo que dilacera o nosso coração. A gente morre de raiva, mas no final a gente vê que saiu melhor. Portanto, encontrar adversários já é um problema. Jesus abominava o litígio. Primeiro porque nós estamos aqui para construir bons relacionamentos. E Jesus elege, portanto, a métrica de nossa evolução espiritual, a qualidade dos relacionamentos que nós conseguimos compor. Em geral, a antiguidade está cheia de ofertas ao altar, desde produtos da agricultura até animais, até sacrifícios humanos. E esses sacrifícios eram uma demonstração de temor e adoração que as pessoas naquele patamar evolutivo tinham. Jesus agora quer uma oferta mais valiosa. Ele deseja que nós ofertemos o nosso próprio coração ao altar. Portanto, ele quer um coração purificado, não um coração cheio de mágoa, cheio de rancor. E é por isso que essa mensagem, reconciliai-vos com os vossos adversários, está no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é um verbete que etimologicamente vem do latim miseratio, compaixão, e cardio, coração. Portanto, misericórdia significa ter o coração compadecido, colocar-se no lugar do outro. Então, eu só consigo reconciliar-me com os meus supostos adversários se eu entendo que eu mesmo tenho necessidade de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque hão de receber misericórdia. Veja que o benefício de exercer a misericórdia é a própria misericórdia em relação aos muitos equívocos que nós temos. Vamos nos lembrar de uma pequena história para contextualizar e tentar entender quem são, afinal, os nossos adversários. Conta o Evangelho, o Novo Testamento, que um doutor da lei chega para Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? É uma proposta extremamente interessante. Quem de nós não gostaria de adivinhar a receita desse bolo? Jesus olha para ele e lhe pergunta: que diz a lei? A lei da qual és doutor? E ele redargue dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus lhe diz: muito bem, faze isso e herdarás a vida eterna.
Parêntese. Veja que o relacionamento que eu mantenho com o outro é o parâmetro do relacionamento que eu mantenho com o divino. Porque aquele que não consegue amar a quem vê, não poderá amar a quem não vê. Então, para o tentar, o doutor da lei continua prolongando o diálogo e lhe pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus apresenta a parábola do bom samaritano. E no final, nós concluímos que o próximo da parábola é todo aquele que se acerque e que esteja no caminho de quem tem necessidade. Assim são os nossos adversários. São todos aqueles que, no próprio exercício das nossas vinculações, falam alguma coisa e mostram algo em nós que queríamos escamotear. Porque nós não poderemos exercer a paciência, a brandura, domar a nossa agressividade, se nós não tivermos contato com o outro. Poderemos progredir intelectualmente, sermos autodidatas, consumir os livros de todas as bibliotecas que existem, mas para progredir moralmente, eu preciso do outro me mostrando o tempo inteiro os meus conteúdos internos. Veja que até nas análises psicológicas, nos consultórios de psicanálise, os terapeutas utilizam o tempo inteiro o fenômeno de projeção. O outro despeja os seus conteúdos internos e, a partir disso, ele consegue analisar o psiquismo para conduzir a um tratamento. Nós temos uma oportunidade preciosa de psicoterapia todos os dias. Quando nós estamos com aquelas pessoas que nos tiram a paciência, o problema não é que ela é uma pessoa difícil. O problema é que nós não temos resistência moral suficientemente e ela mexe com algo dentro de nós que nos tira a paciência. Então o demérito não é dela, é nosso, que deveríamos ter paciência suficiente para bem lidar com ela e não lidamos. O melindre, nesse íntere, que é a capacidade de ter uma excessiva suscetibilidade com respeito ao que o outro me diz, é uma enfermidade da alma, filho dileto do orgulho que atrapalha os nossos relacionamentos. Então observe que todas as vezes que nós nos relacionamos, nós precisamos nos doar, precisamos nos entregar. E é por isso que Jesus aproveita a imagem da oferta para falar que nós devemos cultivar bons relacionamentos. A oferta é uma doação. Nós preparamos algo que para nós é muito caro e que achamos que a divindade iria gostar e se regozijar com aquele presente e entregamos. No momento que nós despimos a nossa individualidade, a nossa essência de todo o ego e entregamos o nosso coração, nós temos um sentimento purificado e dizemos que estamos submetidos a todos os desígnios insondáveis de Deus. Esse é o maior sacrifício. Foi como nós vimos na semana passada, quando o amigo Gledson esteve aqui. O maior sacrifício de nós mesmos é entregar o nosso próprio coração e os nossos bons sentimentos. Mas existe um outro detalhe dessas sábias palavras de Jesus que não pode nos passar despercebido. Joana de Ângeles, na sua célebre série psicológica, no primeiro livro, Jesus e a Atualidade, ela vai dizer no capítulo 5, Jesus e Tolerância. Muitas vezes, quando nós estamos num litígio e vemos o outro equivocado, caído num desregramento de qualquer sorte, como por exemplo a mulher adúltera, lembram dessa passagem? Os doutores da lei trazem uma mulher adúltera flagrada em adultério para Jesus, na frente de todo mundo. E junto com Jesus estavam algumas pessoas, alguns homens ditos de boa vida, homens de bem. E os doutores da lei perguntam: mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. O que vós dizeis que devemos fazer com ela? Porque a lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. Veja como o nosso juízo em relação ao erro do outro é categórico. Misericórdia zero. E Joana de Ângeles vai dizer que isso é um mecanismo de vingança-prazer. E eu achei isso essencialmente formidável. No momento em que nós apedrejamos o outro,
Nós condenamos o erro como se aquilo fosse algo imperdoável. E muitas vezes, aquele equívoco jaz em nós. E no momento que nós apedrejamos, é como se fizéssemos uma catarse, como se estivéssemos apedrejando a nós mesmos, porque nos identificamos com o erro do outro. E sentimos um certo prazer masoquista em fazer isso, porque ainda estamos acostumados a tentar o flagício do corpo, ao invés do flagício do espírito, que foi justamente o que Allan Kardec quis dizer, quando ele fala, cuidar do corpo e do espírito. Não martirizai o vosso corpo, martirizai o vosso espírito, submetei o vosso ego, a vossa vaidade, o vosso egoísmo, porque assim sairás mais limpo. Então, quando nós criamos esses litígios e estabelecemos adversários, nós criamos uma contenda e, no fundo, estamos querendo acabar com uma enfermidade moral que trazemos dentro de nós. Mas não é esse o caminho. E é justamente essa a pedagogia de Joana, livrar-se da culpa. E aí, nós entramos num viés psicológico que pode ser também uma interpretação do reconciliai-vos com os vossos adversários de Jesus. O adversário pode estar bem aqui, dentro de mim. O adversário que eu quero combater posso ser eu mesma. E aí, como eu fico? Porque o relacionamento com o divino depende do meu relacionamento com o próximo, mas depende sobretudo de amar a mim. Se eu não conseguir desenvolver o meu amor próprio, eu não vou conseguir amar o outro, nem amar a Deus. Então, eu não saio, eu fico estagnada na minha evolução espiritual. O perdão principalmente para consigo. Quando eu percebo que eu tenho enfermidades morais, e invariavelmente todos nós temos, do contrário estaríamos todos em missão num planeta de provas e expiações. Mas pedimos licença com os espíritos missionários que porventura aqui possam estar, os anjos encarnados entre nós. A maioria de nós somos mesmos imperfeitos. Melhorzinhos em uns patamares, em uns setores, piores em outros, na média a gente está. É tudo farinha do mesmo saco. Então, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, temos todos a aprender e a ensinar uns com os outros. Então, nesse ínterim, não vale a culpa. Nós não vamos extirpar os nossos instintos mais primários. Nós vamos substituindo eles através do hábito, dos bons hábitos ou sentimentos de virtudes. Nos lembremos da parábola do joio e do trigo. Um semeador saiu a semear e dormiu. E no instante que dormiu, alguns inimigos espalharam ervas daninhas pela plantação. E os servos, ao se darem conta daquilo, perguntam: Senhor, queres que extirpemos essas ervas daninhas, separemos o joio, para que o trigo possa crescer saudável? E o Senhor diz: não, deixai o trigo crescendo junto com o joio, e no final, quando ele estiver vivo, nós separaremos e lançaremos o joio ao fogo. Todos nós precisamos do joio para poder nos depurar. O joio faz parte do nosso interior. Nós vamos desenvolvendo as virtudes e nos acrisolando no momento em que vamos alimentando os nossos potenciais virtuosos, em detrimento aos nossos vícios. Então veja que, pensando assim, nós não vamos querer atacar aquilo que ainda carregamos de negativo, e sim, vamos querer potencializar aquilo que temos de positivo. A linguagem e a visão junguiana, a visão da psicologia analítica toda nos diz que quanto mais nós queremos nos fixar em algo que queremos destruir, mais vitalizamos. Portanto, urge que vitalizemos aquilo que é bom e aquilo que é belo, a fim de que, a pouco e pouco, com urgência, mas sem pressa, possamos evoluir. E, além disso, essa passagem de Jesus ainda nos dá um lembrete muito especial. Nós precisamos nos livrar do culto exterior. Observe que todas as vezes que eu direciono o meu pensamento a Deus, eu estou adorando a Deus. Pelo menos é assim que Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª.
quando ele fala das leis morais, em especial da lei de adoração. O maior culto que eu posso ter, o sacrifício mais agradável a Deus e a melhor oração não é aquela floreada de palavras bonitas, embora falar bem seja bom, mas é sobretudo em relação à intenção. Deus julga as nossas intenções. Antes de começar a preleção, Seu Luiz leu uma passagem sobre o órgão da viúva e nós vimos que muitas vezes nós temos carência de recursos materiais. Todos nós podemos fazer o bem, mesmo sem recursos materiais. Por isso Jesus aboliu os dogmas, aboliu os cultos exteriores, para dar oportunidade a todos. Jesus não falava para os ricos e poderosos da terra, não falava para aqueles que tinham opulência, ele falava para nós, os pobres e miseráveis de todos os tempos. Ele chamava para si a classe relegada da sociedade, aqueles que ninguém queria conta, que muitas vezes os poderosos deixavam a revelia. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Mas abolir os cultos exteriores não é só a gente colocar a imagem dos santos, colocar uma vela de 2 metros de altura, fazer promessas ou oferendas materiais. Abolir os cultos exteriores, numa visão contemporânea, é também eu me importar mais com a essência do que com aquilo que é exterior. Por exemplo, dentro inclusive da casa espírita, eu comecei meu comentário falando que eu me sinto gratificada de estar aqui pela oportunidade do trabalho. Quando nós temos alguma ação do bem, nós sentimos uma certa posse e apego pelo trabalho que exercemos ou estamos nos regozijando pelo bem que aquele trabalho nos faz? Isso também é abominar o culto exterior. Muitas vezes nós temos dissensões, discussões acaloradas dentro da casa espírita por briga de cargos, algo que é absurdamente temerário. Porque, de verdade, se nós não precisamos de recursos materiais para promover as nossas ofertas e adorar a Deus, nós também não precisamos exatamente de um trabalho, de um cargo A ou B. Nós sempre podemos ser úteis, fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. E é por isso que nós devemos exercitar esse movimento interior, de cultuar a Jesus dentro dos nossos corações. Como na passagem em que ele fala do publicano e do fariseu. 2 homens, um publicano, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade onde vivia, entra num templo para orar. E ao lado dele está um fariseu, um homem distinto, um homem de bem, fiel cumpridor dos ensinamentos da lei de Moisés, fiel cumpridor de todos os hábitos, de todos os cultos externos. E o publicano mal consegue elevar os olhos ao altar para direcionar as suas súplicas. E o fariseu intimamente o admoestava. Mas o que é que essa criatura está fazendo aqui? Não está vendo que Deus não vai ouvir as súplicas de um homem de má vida? Eu sim, sou distinto, engolfado no seu próprio orgulho. Emmanuel tem uma mensagem na obra Fonte Viva, capítulo 101, A Cortina do Eu, que ele vai dizer que nós temos essa vocação de conspurcar mesmo as nossas virtudes, mesmo em tarefas de caridade, mesmo nos tempos em que deveríamos nos voltar para um trabalho interior, o nosso orgulho está lá, incutido, enraizado. Então, nessa passagem do publicano e do fariseu, há uma discussão com respeito de qual prece alcançou os píncaros das esferas superiores. A do publicano que dizia: Senhor, perdoai-me, Senhor, sou um pobre e miserável que aqui estou a rogar o vosso perdão e a vossa misericórdia. Ou o discurso empolado do fariseu: Senhor, eu que cumpro todos os vossos desígnios e sou um autêntico filho de Deus, ouvi as minhas preces. Jesus quer que sejamos despidos de todos esses dogmas, de todos esses floreios e nos apresentemos com o nosso coração desnudo para com Ele. Nessa mesma obra Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, ele tem uma mensagem que é intitulada Pelos Frutos, no capítulo 7, que ele diz assim:
Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pela epiderme das nossas atitudes, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum. E aqui cumpre uma reflexão. Qual tem sido a nossa substância na colaboração do progresso comum? Não precisamos necessariamente fazer grandes obras. As obras externas são muito boas e existem espíritos missionários que vêm inclusive incumbidos dessa tarefa gloriosa. Que bom! Que bom que nós temos, por exemplo, uma casa como essa que nos acolhe no momento de necessidade. Ela beneficia a muitas pessoas, encarnadas e desencarnadas, mas a substância de nossas ações e o progresso do bem comum que estaremos colaborando podem ser as pequenas tarefas, os servicinhos, as oportunidades cotidianas. É o amigo que está à beira de depressão e precisa desabafar. É o pai encolerizado e agressivo que despeja sobre nós toda aquela torrente de emoções desvairadas. É o filho ingrato a quem damos amor com tanto afeto e que não ouve as nossas doces manifestações. É o marido difícil, é a mulher que não entende os nossos ideais. Em todos os momentos nós temos essas cruzes de palha, como diz Chico Xavier. É uma cruz que é leve, mas que espicaça a pele, que incomoda, que nós vamos carregando pela eternidade inteira e que temos que aprender a conviver. Então, a sublimidade das nossas ações tem a ver com conduta, com constância, com hábito, com essa vontade de estar permanentemente no serviço do bem. Ninguém que queira dar um testemunho verdadeiro sobre nós vai olhar as nossas aparências. Ele vai tentar extrair aquilo que de bom nós interiormente estamos entregando pelos nossos frutos. Jesus já houvera dito: uma árvore que seja boa não pode dar maus frutos. Assim também, uma árvore má não pode dar bons frutos. Um outro detalhe importante dessa passagem de Jesus, que ele pede que nós deixemos ali a oferta para nos reconciliar com os nossos adversários, é uma rogativa para que nós nos evadamos dos litígios. Por quê? Hoje em dia, nós somos constantemente convidados ao duelo. Quando nós saímos de casa para cá, no trânsito, provavelmente, e o trânsito é uma escola maravilhosa com respeito a isso, nós passamos por pessoas que às vezes estão com pressa, estão com parente em hospital, passando por problemas diversos e muitas vezes descarregam ali no trânsito os seus dramas internos. Todos os dias nós somos convidados para estes pequenos duelos, mas nós só vamos entrar para duelar se quisermos. Quando um não quer, dois não brigam, não é assim que se diz? Então, a primeira grande razão para que nós nos evadamos dos litígios é: nós todos invariavelmente cometemos equívocos. Se até agora, nessa nossa atual existência, estamos indenes, não cometemos nenhum pecado, o que já é algo de se estranhar, com certeza, em existências pregressas, fizemos algo que depõe contra nós. Então, se nós entrarmos em litígio, no momento do julgamento, nós não sairemos muito bem. Porque se temos algo que depõe contra a nossa conduta, é melhor que nós busquemos uma conciliação amistosa do que partamos para a letra da lei propriamente dita, da lei ao pé da letra. A segunda razão para que nós nos evadamos dos litígios é com relação aos próprios relacionamentos. Nós estamos aqui para aprender a bem conviver. Então isso significa que todas as vezes que nós evitamos uma contenda, nós investimos no bom relacionamento com as criaturas. Por menos que nós gostemos das pessoas com as quais convivamos, façamos isso pensando em nossa evolução espiritual. Porque a forma como eu me relaciono com o outro é a métrica da minha evolução.
Então, se eu me dou bem com todo mundo, é um ótimo sinal. É um sinal que eu consigo, frente a personalidades muito distintas daquilo que eu sou, ter bastante jogo de cintura e compreender o tempo do outro, as necessidades do outro. Essa é a verdadeira justiça. Porque a verdadeira justiça, conforme está em O Livro dos Espíritos, é eu respeitar os meus direitos e os direitos do outro. Respeitar os direitos do outro como eu quereria que os meus próprios fossem respeitados. A justiça aqui não é o código de honra da antiguidade, em que eu precisava duelar com o meu inimigo para provar que eu sou mais forte. Pelo contrário, Jesus, o nosso Rabi amoroso, foi o príncipe da paz, foi a mansidão personificada. Portanto, foi ele que nos disse que deveríamos embainhar a nossa espada. O madeiro inflamante no qual ele foi crucificado tinha o formato de uma espada com as lâminas voltadas para baixo. Portanto, é por isso que nós devemos nos evadir dos litígios, evitar as contendas. E tem uma outra razão. Que bom se nós conseguirmos sair dessa nossa atual existência com um balanço de relacionamento positivo. Ou seja, todas as vezes que nós pensamos, proferimos palavras e agimos em relação ao outro, nós estamos deixando uma parte nossa com ele, e ele também impregna muito do que ele é em nós. Que bom se nós conseguirmos sair dessa existência tendo espalhado mais flores do que espinhos. Meus amigos, não vamos querer colher espinheiros na nossa trajetória evolutiva. Para que no nosso momento mais grave de desencarnação, nós estejamos rodeados por espíritos amigos, por aqueles afetos anônimos, de pessoas que nem percebemos, mas ajudamos e a quem, naquele momento precioso, precisaremos recorrer pela misericórdia. Não vamos esperar para desencarnar envolvidos em sombras espessas de pessoas que têm algo contra nós. É este o apelo da reconciliação com os nossos adversários. Nós somos quais antenas, o tempo inteiro vibrando numa frequência e recebendo e emitindo sinais. Aqui mesmo nesse salão, nesse exato momento, todos nós estamos nos sintonizando e captando as emanações das psicosferas individuais de cada um de nós. Então isso significa que quando eu nutro as contendas e as dissensões, eu estou me envolvendo numa vibração de inimizade, de espinheiros, de agruras, de angústias. E muitas vezes, quando somos acometidos por um sentimento de aflição e de angústia injustificável, não sabemos porquê. Será que estamos cuidando, sendo suficientemente vigilantes em relação à vibração que estamos emitindo? A espiritualidade superior, ela não cansa de nos assistir. Jesus estende as suas mãos misericordiosas em nossa direção, mas Ele espera que nós abramos a porta. Todas as vezes que nós nos tornamos desnudos perante a divindade e que endereçamos uma súplica sincera, nenhuma súplica fica sem resposta. E é em relação a esse coração purificado que Jesus quis dizer quando Ele nos falou de reconciliar com os nossos adversários. Mas essa passagem, como dissemos, está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, voltando um pouco nas bem-aventuranças, nós observamos uma progressão, quais escadas de ascensão que precisamos cumprir a fim de que possamos nos comprazer com esses sentimentos de beatitudes. E a primeira das bem-aventuranças, se estivermos bem lembrados, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Isso significa que para que eu consiga ter o potencial de me reconciliar com os meus adversários, ou seja,
exercitar a misericórdia, em outras palavras, eu preciso me despojar de todas as minhas máscaras. As máscaras, o exercício e o desenvolvimento do ego é um passo da trajetória humana e da sua interação com o meio social. Todos nós empunhamos máscaras no nosso dia a dia, seja no trabalho, quando ocorremos à casa espírita, em casa, no nosso papel filial, parental, de pais, mães, cônjuges. Todos empunhamos máscaras e isso não é ruim. Na verdade, isso é necessário para os trâmites sociais. Mas o que Jesus quer dizer é que, quando nós estivermos só nós e Deus, nós não podemos ter máscaras. E ele diz mais: os pobres pelo espírito são aqueles que são carentes de recursos. Essa, pelo menos, é a essência do que significa a pobreza. Significa que, para que eu me comunique com a divindade, eu não preciso de intermediários. Sou só eu e Deus. Mas para isso, eu tenho que ter um ardor sincero. Eu tenho que querer ver as minhas feridas morais como eu sou e com perdão, sem sentimento de culpa, a fim de que eu possa ascender e me melhorar. Quando eu tenho essa sinceridade de coração, eu já galguei o primeiro degrau nessa escalada evolutiva e já sou candidata para o segundo degrau, a segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Veja que hoje nós ouvimos muitos choros, choros desesperados, choros de angústia, choros de desespero, choros que muitas vezes antecedem o suicídio, antecedem um despenhadeiro moral. Mas o choro que Jesus aqui diz, aquele que receberá o consolo, é o choro que sabe por que sofre, que sabe por que chora, porque decidiu se abrir para o divino. Quando no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta o Cristo Consolador, o próprio Espírito de verdade falando para nós, ele diz isso: bem-aventurados vós que sofreis, vinde a mim, eu tenho o fardo suave, o jugo leve. Então isso significa que, quando nós entendemos o motivo do nosso sofrimento, nós seremos consolados, porque sabemos que nenhum de nós tem a predestinação de sofrer para sempre. A dor é um instrumento, uma porta de iluminação. E muitas vezes, se nós não tivéssemos essa dor, não teríamos o móvel para querer ascender. Muitas vezes a dor é o combustível que acelera o nosso progresso. Portanto, nós precisamos nos regozijar com essa dor, entendendo que, se antes nós tínhamos recursos à nossa disposição e malbaratamos, menoscabamos esses recursos, agora aquilo que nos falta e que temos necessidade é pelo qual vamos lutar para ter novamente. Portanto, o olhar de misericórdia recai sobre nós. E quando nós choramos e somos consolados, estamos nos candidatando para o terceiro grau dessa ascensão, que é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hoje nós vemos o desalinho pulular na humanidade e muitas vezes nos ficamos preocupados, mas nós não podemos nos esquecer que o grande comandante dessa nau, que vai singrar os oceanos, é Jesus, e que a destruição é uma lei muitas vezes necessária para uma reconstrução. Quando nós voltamos ao Velho Testamento, aos profetas da Antiguidade, em especial ao profeta Joel, nós vemos uma visão escatológica do fim do mundo, que mais tarde nós temos também no Novo Testamento, no Apocalipse. Essa visão escatológica do fim do mundo significa uma transformação. Então, muitas vezes nós vemos na terra o desalinho e todos os desvarios, mas não esqueçamos que isso é uma parte de um processo maior. É como nós fazemos uma reforma em nossa casa. Precisamos quebrar tudo,
deixamos tudo desarrumado e logo depois fazemos a varrição, pintamos e asseamos e nossa casa está muito mais bonita. Se nós conseguirmos cultivar a mansuetude e a paciência desde o tempo de agora, nós poderemos perceber que os céus vão descer à terra e as nossas convivências uns com os outros ficará ainda melhor. E se formos mansos, ou seja, se não nos rebelarmos em relação aos desígnios divinos, estamos aptos para o próximo degrau. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão saciados. E eu volto para a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Logo no começo da obra, nós temos a história de Gesiel e Abigail, dois irmãos, com o pai, então viúvo, Jochedebe. Jochedebe tem uma pequena chácara onde vive amorosamente com os seus filhos. E o então governador de Roma decide expropriar aquelas posses de todos os judeus. E ele faz isso com Jochedebe. E Jochedebe se insurge contra a lei. E nas suas reflexões noturnas, Gesiel, que era amoroso e que gostava de estudar o Antigo Testamento, abre a passagem, abre o Velho Testamento ao acaso e recai numa passagem de Isaías, que diz mais ou menos assim: meu filho, não vos insurgis contra a lei, não tente recalcitrar contra os aguilhões, em outras palavras, porque o pai oferece muitas vezes o remédio amargo para o filho a quem ama, a fim de que ele seja disciplinado e bem educado. Mas Jochedebe não ouve aquelas admoestações pacificadoras e acaba se insurgindo. Vai até o preposto de Roma, briga, acaba preso e martirizado junto com Gesiel. Ele tenta fazer o que muitos de nós fazemos, justiça pelas próprias mãos. Meus amigos, invariavelmente todos nós temos o nosso espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo. São os filhos ingratos, os maridos, os cônjuges difíceis, são as dificuldades de termos um progresso no nosso trabalho, algumas dificuldades profissionais. São os dramas afetivos os mais diversos, problemas em relacionamentos. Todos nós temos os nossos problemas, mas entregar-se à justiça divina e ter a sede de justiça, tal qual asseverou Cristo, é entender que acima de nós, acima de toda a justiça humana, terrena, mutável, está a justiça divina. Nós temos um Pai que nos ama, que não quer o nosso sofrimento, pelo contrário, Ele quer o nosso progresso e o nosso acre isolamento. Então, ter sede da verdadeira justiça significa submeter-se aos desígnios de Deus. Vamos pensar em Maria Santíssima, na crucificação do Cristo, seu único filho. Humberto de Campos narra isso no capítulo 30, Maria, do livro Boa Nova. Seu único filho estava ali, diante de si, crucificado, torturado por aflições pungentes. Ele não tinha cometido nenhum crime. Até Pôncio Pilatos, na entrevista que faz com Jesus, pergunta: mas que mal ele fez? E a turba ensandecida mais clamava pedindo a crucificação. Ela estava ali, coração de mãe, angustiada. Os discípulos correram. Ao seu lado permanecia apenas Maria Madalena e João o Evangelista. E ela olhava para aquela cruz, via o olhar compassivo de Jesus, que mesmo nesse momento doloroso do suplício, endereçava-lhe um olhar, como se estivesse penetrando o psiquismo daquela mãe sofredora e dizendo: não chora não, mãe, eu estou bem, eu vim para isso. Ele olha para Maria, olha para João e balbucia: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Humberto de Campos vai dizer: naquele momento,
Jesus dizia que acima dos laços familiares estão os laços da humanidade. Nós estamos todos entrelaçados pelos laços divinos do amor. Somos todos irmãos. Então isso significa que naquele momento a aflição de Maria era pungente, mas ela tinha a humanidade toda para ter com os seus verdadeiros filhos, e assim ela logra fazê-lo, logo após a crucificação. Então, meus amigos, observe que naquele momento Maria teria todos os motivos do mundo para se insurgir contra ele, mas ela não faz. Ao contrário, ela diz: Senhor, faça-se na vossa serva a vossa vontade imperiosa. Maria, um espírito nobre, um espírito de luz, se coloca como uma serva perante os desígnios divinos. E nós, meus amigos, espíritos imperfeitos, que muitas vezes, se lá estivemos, pedimos a crucificação do Cristo, porque eu particularmente acredito que se nós estivéssemos do lado dos cristãos primitivos, estaríamos hoje em circunstâncias muito melhores, evolutivamente falando. Se Maria se colocou como uma serva, como uma escrava dos desígnios de Deus, que dizer de nós? E é nesse momento, no momento da entrega, que nós estamos aptos, enfim, a ter a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles mesmos herdarão a misericórdia. Veja que misericórdia não é uma tarefa fácil. Por isso perdoar para nós é tão difícil. E muitas vezes nós nos lembramos com tanta vivacidade daquela mágoa que aconteceu há 20 anos atrás. Nunca me esqueço, e esquecemos, de todas as benfeitorias que fizeram para nós. Esquecemos de cada momento alegre, do sorriso de uma criança, dos momentos felizes que passamos com a nossa família, do bem que podemos fazer a outra pessoa sem que a pessoa pudesse esperar. Por que nós estamos vitalizando as mágoas e esses sentimentos ruins quando deveríamos vitalizar o bom, o belo e as virtudes? Misericórdia é prática, perdão é prática. Portanto, que todos nós possamos nos sentir encorajados a vitalizar aquilo que é bom. E o mais interessante de todos esses ensinamentos é a sabedoria com que Allan Kardec elencou e foi organizando capítulo a capítulo em Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe por quê? Porque os próximos capítulos, depois de Bem-aventurados os misericordiosos, falam sobre o amor. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Isso significa que se eu não tiver misericórdia, eu não consigo amar ao outro. Porque o relacionamento sempre vai oferecer necessidade de perdão, mesmo com aqueles afetos nossos. As pessoas com as quais mais gostamos, nós nos magoamos todos os dias. Muitas vezes não é nem porque o outro queira nos magoar, mas são esses entraves, esse aparar de arestas no cotidiano. Nós também magoamos, às vezes sem querer, às vezes sem sentir. Uma palavra dita sem pensar, um gesto impensado causa uma mágoa. Portanto, perdoar é imperativo para que nós possamos cultivar esses bons relacionamentos e possamos nos amar. O amor próprio. Joana de Ângeles vai dizer na obra Garimpo de Amor, neste capítulo sobre o amor próprio, que Jesus foi o ser que esteve na terra, que mais amor próprio tinha. E hoje, quando nós vemos as publicações das redes sociais, diz-se mais ou menos assim: se você ama alguém e a pessoa não te corresponde, pare de ser besta. Né? Vida que segue, fila que anda, volta para o próximo. Isso é amor próprio, é amar a si, como também preocupação. E se vê que não conhecem a mensagem de Jesus. Jesus tinha um profundo amor próprio e como ele reagia quando não era amado. Quando a turma ensandecida pede a crucificação do Mestre, ele se melindra? Fica magoado? Não. Ele perdoa.
Então Jesus, como essa personificação do amor próprio, ele tinha tanta vontade de crescer que ele veio testificar ele mesmo qual o caminho que deveríamos seguir por muito nos amar. Ele tinha tanta vontade de crescer e de evoluir que ele veio ser a prova viva do que significa comunhão com Deus, para nos mostrar, como irmão mais velho, como que a gente deveria fazer. Ele tinha tanto amor próprio que o amor que ele tinha por si e com o Pai espraiava por todos os poros. Por isso, o magnetismo irresistível que Jesus tinha. Este é o verdadeiro amor próprio. É o amor próprio que nós devemos cultivar. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos perseverar junto àquelas pessoas que nos fazem mal. Porque muitas vezes nós estamos numa relação doentia que vai nos drenando as nossas forças, a nossa vitalidade. Nós devemos sempre querer o nosso bem, o nosso melhor, acima de tudo, queremos evoluir. Se nós percebemos que nós estamos ao lado de alguém e que nós podemos crescer junto com aquela pessoa, ainda que isso nos cause algum desconforto, algum desalento, perseveremos. Investir nos relacionamentos é bom. É bom para o nosso desenvolvimento das nossas virtudes. É bom para o nosso aprisionamento. E isso é uma prova contundente do amor que nós temos por nós e pelo outro. E no capítulo subsequente, capítulo 12, Allan Kardec não por acaso vai falar de amar aos nossos inimigos. Veja como há uma lógica muito interessante. Primeiro, eu desenvolvo a misericórdia e entendo que o outro tem os seus problemas, tem as suas características, e eu preciso ir me acomodando a pouco e pouco para bem conviver com ele. Então, eu preciso também perdoar às vezes que ele fala algo impensado ou que ainda me machuca. Segundo, eu desenvolvo o amor por mim mesma, e neste momento eu consigo interagir de uma forma mais saudável com o outro. Eu me amo e eu consigo dar espaço para que eu ame o outro e que o outro também me ame. E depois de desenvolver suficientemente todas essas potencialidades, eu posso amar a quem não me ama. Observe que reconciliar-se com os nossos adversários não é exatamente chamar para jantar, chamar para ir para o cinema, porque muitas vezes o nosso próprio suposto adversário não quer nem nos ver pintados de ouro. Reconciliar-se com os nossos adversários é não impor condições, é construir pontes quando no passado construímos muros, é deixar-se em aberto, não nos opor, não tentar reagir em relação ao mal que nos queiram fazer. Isso não significa que nós não devemos ter cuidado. Jesus tinha muito cuidado. Ele foi extremamente cauteloso. Por exemplo, na última ceia, ele espera Judas se afastar para falar das aflições que viriam em seguir, para falar da preparação para os seus discípulos em relação à sua paixão. Jesus sabia o que esperar de cada pessoa que o acolhia. Da parábola do bom samaritano que citamos mais cedo, quando o doutor da lei vem para o tentar, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia no fundo, o que aquele doutor da lei estava querendo fazer. Como nós não temos essa santa capacidade de perquirir o psiquismo dos outros e tentar saber qual a real intenção daqueles que se acercam de nós, devemos ter cuidado. Mas nós não devemos impor barreiras em relação ao mal que nos acolhe. E para isso eu vou contar uma história. Essa história está na obra há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, quando ele vai falar dos círculos de horror, dos círculos em que os cristãos eram entregues para serem devorados vivos por leões africanos. Ele vai narrar a história de João Cleófas. João Cleófas
está citado no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, quando, na estrada de Emaús, após a crucificação e ressurreição do Cristo, dois convivas confabulavam amistosamente, de forma bastante descontraída. Um deles, João Cleófas. Mas você se lembra que há 3 dias atrás crucificaram o Rabi Galileu? Eu ainda fico pensativo em relação à crueldade humana. Como a humanidade pode chegar num ápice de crueldade e de crucificar um homem de bem, que viveu a vida inteira na carpintaria do seu pai, que sempre falava do amor que Deus tem para conosco e nos encorajava em relação aos desafios da nossa vida. E um homem se acerca deles. E então, meus amigos, sobre o que confabulais era Jesus, mas eles não sabiam ainda. E João Cleófas responde: como? Vós sois andarilho por essas estradas de Jerusalém e não sabeis que o Cristo foi crucificado? Pois foi, há 3 dias atrás, crucificado de uma forma covarde. Jesus sorri e continuou confabulando com eles. E João Cleófas, ao perceber que Jesus iria continuar os seus caminhos por outros trajetos mais longínquos, pede: ei, homem, fica conosco, já está anoitecendo. Fica conosco em nossa casa, come conosco, a fim de que possamos prolongar um pouco mais essa amorosa palestra. Gostei de você. Jesus fica com eles, come com eles, reparte o pão. E naquele momento, o evangelista Lucas vai dizer que os olhos de João Cleófas se abriram e ele percebeu que estava ali diante do Messias ressurreto. Emmanuel vai narrar a história de João Cleófas após essa palestra com Jesus na estrada de Emaús. Os cristãos primitivos costumavam se reunir em catacumbas, à penumbra, todas as noites, para falar do Evangelho de Jesus. E naquela noite em especial, João Cleófas estava proferindo a mensagem, e ele tentava encorajar ânimos dos cristãos, porque os soldados de Roma, a mando dos centuriões, estavam invadindo as catacumbas para prender esses cristãos e levarem presos para os circos, para esses espetáculos de horror em que seriam dilacerados vivos. Quando João faz uma pequena pausa na sua palestra, o tiro em carne das armas e das armaduras podia ser ouvido do lado de fora. Eram os soldados de Roma que se acercavam daquela catacumba. Algo de burburinho começa no público. As pessoas começam a ficar expectantes. Eram cristãos verdadeiros? Eram cristãos legítimos? Tinham uma fé prudente? Mas, na hora que um soldado se acerca de nós, quem de nós não temeria? E eles começam a ficar inquietantes. João continua sua palestra com o mesmo vigor, imperturbável. Irmãos, vamos permanecer na nossa fé. Nós temos a oportunidade santa de testemunhar o nosso amor pelo Messias agora. Vamos permanecer intimorados, dar uma lição, uma verdadeira lição de fé a esse centurião e aos seus soldados. O centurião invade o local, começa a desembaiar as espadas e a prender os cristãos. Alguns cristãos mais novos, sabe aquele famoso ditado de Siri na lata, valente como Siri na lata? São esses. Aqueles cristãos mais novos, querendo ser os mártires do Evangelho, começam a desembaralhar a sua espada para ir no front com os soldados de Roma. E João diz: não repitais a cena de Simão Pedro quando com Jesus desembainha a espada e corta parte da orelha do soldado Malco. Embainha a tua espada, porque o Mestre Jesus nos ensinou que nós precisamos ser mansos e pacíficos. Não ofereçais resistência ao mal. Percebe a grande lição de não oferecer resistência ao mal? O mal que queriam fazer aqueles cristãos era dos soldados levando-os para a prisão e mais tarde para a morte. A melhor reação
é não se defender. Eu sei que para o nosso atual patamar evolutivo isso é bem difícil. Nós temos séculos de mecanismos inconscientes do nosso instinto de partir para a luta. Nós temos basicamente duas reações possíveis nesse caso. Ou corremos apavorados, espavoridos para tentar fugir do perigo, ou então enfrentar aqueles mais corajosos e mais valentes, partir para a luta. Mas a lição de João Cleófas, um apóstolo, um discípulo de Jesus, era justamente de ser manso até o fim. E aí, eles se apacentam um pouco e outros cristãos tiveram uma ideia mais astuta. Vamos apagar os archotes luminosos que estão iluminando a penumbra, as catacumbas, porque na escuridão os soldados vão ficar tateando que nem cegos e a gente consegue dar no pé. E mais uma vez João lembra, meus irmãos, lembrai-vos dos ensinamentos do Messias. Ele não nos disse que nós não deveríamos colocar a candeia sobre o alqueire, deixai os archotes luminescentes, para que a luz fulgurante desses archotes possam iluminar a nossa coragem e o nosso testemunho de fé perante os soldados de Roma. Esse é o nosso testemunho, o nosso martírio de nós mesmos. Portanto, meus amigos, já caminhando para o final, eu preciso dizer, o maior sacrifício de nós é dilacerar o nosso coração. O profeta Joel no Velho Testamento dizia, nos momentos mais graves em que a angústia se acerca de nós, nos momentos mais difíceis, de dores mais pungentes, ao invés de rasgar as nossas vestes, tentando aludir a uma cena de desespero, ao invés de desesperar, vamos rasgar os nossos corações, nos entregar sem jaça nem detência para Cristo, que tudo sabe, que tudo vê. Nós não estamos desamparados, não estamos a sós. Nós, em realidade, não temos adversários. Somos nós que criamos adversários em nossos irmãos, porque ainda não conseguimos perceber a sublimidade da mensagem do Criador. Nós estamos aqui, todos juntos, respirando a mesma atmosfera. Nós temos o mesmo potencial de elevação. Jesus e Deus nos ama a todos por igual. E o nosso objetivo de estarmos aqui juntos é para que nós nos ajudemos uns aos outros. Vamos, portanto, ser colaborativos, viver bem, viver em sociedade, alimentar os relacionamentos construtivos e salutares, nos reconciliar com todos aqueles que magoamos ou que nos magoaram, porque assim nós estaremos despidos e purificados para entregar o nosso coração como oferta ao Criador. Muita paz.